Amém, gente. Vamos dar continuidade à nossa série. Queria convidar você... É um texto seguinte ao texto que a gente abordou na semana passada. É o encontro de Jesus ali, a relação de Jesus ali pós-ressurreição com Tomé. João capítulo 20. A gente vai ler a partir do versículo 24. E a gente lê até o final do versículo, até o final do capítulo. Versículo 31, certo? Você abre aí, deixa aberto, pega seu caderno de anotações, seu bloco de notas. Memória não, ninguém que tem memória que eu sei. João capítulo 20, versículo 24, diz assim, palavra do Senhor. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Vamos orar. Deus, nós dependemos de Ti nessa manhã, Pai, como temos dependido de Ti em toda a nossa vida, Senhor. E é uma bênção para nós, não é graça Tua nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, depender de Ti, Pai. Porque o Senhor é o nosso Pai, que cuida de nós, que nos sustenta, que nos guia, que é o nosso provedor, Senhor. É aquele que cuida de seus filhos, que cuida de sua família, Pai. Por isso nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor cuide dos nossos corações, que o Senhor trate as nossas vidas, que nós possamos sair daqui arrependidos dos nossos pecados, confrontados, Senhor, com a Tua palavra a respeito daquilo que nós estamos falhando diante da Tua presença, em testemunhar a Teu respeito. Que o Senhor possa nos consolar também, Senhor, nas nossas angústias, nos nossos dilemas que a gente encontra no dia a dia, e que o Senhor abençoe essa igreja através dessas pessoas que estão aqui, através de cada membro que está aqui representado. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso, nós queremos Te orar e já Te agradecer, Senhor, pela Tua intervenção nas nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Dando continuidade, né, a gente viu no primeiro sermão da série, aquele primeiro encontro ali de Jesus diante daquele túmulo vazio. Em seguida, a gente vê Jesus enfrentando ali o medo, né? Esse Cristo ressurreto, esse Cristo que está vivo, que não está morto mais, que está vivo, encontra ali o medo dos discípulos que estão trancados, né, dentro daquele lugar, o medo dos líderes religiosos ali, das autoridades, irem atrás deles, quererem terminar o serviço, né? Então eles estão ali com medo e Jesus encontra eles naquela situação de medo e traz paz, uma paz duradoura, uma paz que excede, que vai além de toda aquela situação que eles estão passando e transforma, dá um cavalo de pau ali, né, na situação que eles estão vivendo. Só que as escrituras dizem que Tomé não estava presente naquele momento. E por não estar presente, consequentemente não teve esse contato, não presenciou esse ato milagroso ali de Jesus estar ali com eles e poder mostrar as suas marcas, mostrar ali provas da sua ressurreição, de que ele estava vivo, de que nada daquilo que eles estavam crendo até aquele momento estava perdido. Tomé, por algum motivo, não estava naquele momento
E em um segundo momento, quando os discípulos que estavam presentes anunciam para ele que viram o Senhor, ele logo se coloca num lugar assim de dúvida, né? Que é basicamente aquilo que a gente vai abordar aqui hoje, quando esse Cristo ressurreto, quando esse Cristo vivo, né, encontra esse discípulo em suas dúvidas, encontra esse discípulo meio que perdido ali nas suas convicções, nas suas crenças, demonstrando certa incredulidade a respeito do que tinha acontecido, não só da presença de Jesus ali, mas do testemunho dos seus amigos, do testemunho daqueles, da sua família de fé, que estava ali afirmando em comunhão, né, em conjunto, que tinha presenciado Jesus ressurreto. Então, a dúvida ali de Tomé, ela surge, e nem sempre uma dúvida da gente, ela é barulhenta, né? Talvez para as pessoas ali naquele momento, a dúvida de Tomé soou barulhenta ali para eles. Por quê? Porque tá todo mundo falando uma coisa, até a Eva está confirmando. E aí o Tomé chega e fala assim: beleza, a palavra de vocês não vale de nada. Se eu não ver, para mim eu não vou crer, não vou acreditar. Para mim, é como se ele estivesse falando assim: para mim não faz muita diferença. Eu vou continuar nesse estado aqui de luto, nesse estado aqui de medo, no estado que os discípulos estavam anteriormente, né? Então, a dúvida ali dele parecia ao mesmo tempo silenciosa, mas fazia um barulho grande para aquela pequena comunidade que estava ali reunida, né, dos discípulos de Jesus, aquelas pessoas mais chegadas de Jesus. Ela talvez não fosse gritada, não era dita confrontando aquilo que as pessoas estavam falando, talvez soou respeitosamente ou não, mas uma coisa era certa: havia ali uma discordância. Alguém cria e alguém não estava concordando com aquilo que estava acontecendo, não acreditava. Então, diante dessa situação, né, de medo, Tomé é colocado aqui, né, nesse texto como essa representação da dúvida. E dúvida é uma coisa que a gente tem a todos os momentos, né? Desde pequenas dúvidas mais simples, a grandes dúvidas do que eu vou fazer da minha vida, a dúvida se verdadeiramente eu sou salvo, se eu pertenço ao Senhor, se eu acredito mesmo nesse Jesus, se esse Deus faz sentido mesmo para a minha vida. Então a gente, em todos os momentos da nossa jornada de fé, a gente se depara em algum momento com encruzilhadas assim que nos colocam em lugar de dúvida. E a dúvida não é necessariamente ruim, né? A dúvida ela nos impulsiona, de certa forma, até amadurecer mais a nossa fé, a nossa relação com o nosso Senhor Jesus. O Tomé aqui, né? Esse discípulo não estava no primeiro encontro de Jesus. Quando ele ouve o testemunho dos outros, ele não consegue simplesmente acreditar. Talvez alguns aqui sejam assim, né? Alguém chega aqui e fala assim: macho, o Israel ali estava com a camisa do Fortaleza. Aí todo mundo fala assim: eu acredito que ele era tricolor incubado. Outro fala assim: não acredito, só se eu ver. Então, tem pessoas que acreditam facilmente no que os outros estão falando, né? Nós vivemos tempos que claramente acontece isso, né? Alguém mandou uma notícia ali no WhatsApp. Uma vez eu estava conversando com uma senhora, ela falou assim: não, é porque aconteceu tal coisa em tal escola de Fortaleza. Eu nunca tinha visto falar dessa notícia, mas aconteceu, é verdade, estava no YouTube. Eu falei assim: nossa, sensacional, essa fonte aí é muito boa, né? E a gente acredita facilmente em algumas coisas, mas algumas outras pessoas não. Algumas outras pessoas têm esse costume assim de duvidar, de colocar, de questionar, né? De ver se aquilo é um testemunho verdadeiro, verídico ou não. Então, nesse caso aqui, Tomé quer ver, ele quer tocar, ele quer ter certeza, ele quer perceber as feridas ali, se são as mesmas marcas de Cristo. Ele quer presenciar, ele quer experimentar esse momento, essa experiência, esse encontro com Jesus, para que então ele possa declarar: eu creio, eu acredito. Então, de certa forma, a pergunta maior que a gente percebe aqui é que a gente, por muitas vezes, nos encontramos com dúvidas, mas muitas vezes não, né? A gente espera que sempre nós, como cristãos, recebamos Jesus de encontro a essas nossas dúvidas, né? E aí o que acontece quando nós, nesse momento de dilemas da nossa vida,
a gente encontra Jesus nessas situações. Seja lá qual não vou entrar em muitos exemplos, porque cada um tem uma situação diferente. Então, o que acontece quando a nossa dúvida encontra de frente Jesus vivo? Não o Jesus morto, que não pode fazer mais nada, que passou, que era aquele burburinho de revolução que acalmou e não aconteceu nada. Não, Jesus vivo, que mantém firme todas as promessas e sustenta essa fé. Quando que a nossa dúvida, quando se encontra com esse Jesus, o que acontece nas nossas vidas, né? O texto diz que Tomé não estava com eles. Então a dúvida aqui, ela começa muito antes dele declarar qualquer coisa. A dúvida começa com a falta da presença dele no meio daquela comunidade que estava ali sofrendo, que estava ali, de certa forma, com medo, né? Então a ausência dele já é um fato assim impressionante. Ele não estava ali. Estava praticamente todo mundo ali, mas Tomé não estava. Por algum motivo, ele não estava lá. Então, ele não está presente quando Jesus aparece. Na vida da comunidade, ele não está presente quando Jesus está ali operando, está ali conversando, está ali amadurecendo, tratando os seus filhos. Os outros discípulos, pelo contrário, viram Jesus, né? Então, o texto aqui cria essa tensão entre os que viram e os que não, e o que não viu Jesus ali ressurreto. Então, ele declara no versículo 25 que se ele não vê, ele não vai crer. Então, a dúvida de Tomé aqui, ela vai além de uma dúvida intelectual. Não é só uma disputa ali das ideias de que ele acredita ou não, de ele discorda como as coisas funcionariam ou não. Não é só isso. É uma resistência. Imagina, um cara que eu convivo com ele, é uma pessoa que eu estou ali em comunhão, vem e testemunha a respeito de algo comigo, e eu não levo em consideração nada do que ele está falando, porque eu não acredito, porque eu não vi. Imagina a tensão que isso gera dentro de um relacionamento. Pessoas que estavam juntos ali e agora o testemunho delas não vale mais nada para aquela pessoa. Então há um ponto de tensão aqui, que é a resistência de Tomé, nada a ver, né? De Tomé de acreditar no testemunho dos seus irmãos ali, né? Então nós, de certa forma, a gente se encontra nessas situações de vez ou outra, porque a gente está sempre querendo controlar todas as respostas que precisam ser dadas, né? Então a gente sempre quer controlar tudo, quer sempre estar no controle de todas as coisas. Então a gente sempre condiciona a nossa fé àquilo que nós podemos entender. Então quando algo é muito diferente daquilo que nós conseguimos compreender ali de cara, a gente já estranha, a gente já coloca do outro lado, a gente já se afasta e a gente não procura entender, não procura escutar. Normalmente é assim que as coisas acontecem, né? Então isso acaba acontecendo o quê? Diante de uma dúvida se eu pertenço de verdade à comunhão dos santos, qual que é a opção mais fácil que eu sempre procuro? Me afastar da comunhão, estar longe dos meus irmãos. Porque na dúvida eu prefiro controlar a resposta que eu vou dar a essa dúvida. Eu não estou exposto à graça de Deus, a esse encontro com Deus. Então, de certa forma, essa dúvida passa a não ser tratada, passa a não ser confrontada. Então a gente se isola e isolados fica mais difícil de crer, né? Quando a gente está isolado do restante do corpo, como Noé estava isolado do restante das pessoas, fica mais difícil de crer. Porque a gente não está conectado com a comunidade de fé. Então, resumindo aqui, o problema que o texto apresenta aqui não é simplesmente as dúvidas em si, mas é o quanto essas dúvidas estão nos distanciando da comunhão com os nossos irmãos e com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que governa as nossas vidas. Ele ressuscitou, ponto, né? Essa é uma verdade que nós cremos. Se essa é uma verdade verdadeira, né? Se isso é algo que a gente crê verdadeiramente, isso precisa moldar as nossas vidas, a forma com que eu me relaciono com os meus irmãos. Então a dúvida não pode ser capaz de me distanciar da comunhão. Então é exatamente nesse ponto aqui que Jesus entra. É nesse ponto que Jesus trata com graça a vida ali de Noé, que representa todas as nossas vidas, que representa a vida da igreja como um todo, que sempre cai nessas dificuldades, né, na dúvida que tem em relação à sua fé
e como deve se comportar. Então, se a dúvida, de certa forma, se afasta a gente de Deus, afasta a gente da comunhão, a graça de Jesus aqui, ela está nos reaproximando. Jesus, é engraçado que há um destaque aqui para coisas simples, né? Lembra que, não sei se vocês lembram que no texto anterior, mostra o mesmo modus operandi aqui, né? Jesus, a porta fechada, mesmo assim a porta fechada não impede que Jesus entre e se coloque no centro daquele ambiente. E as coisas que acontecem ali agora, acontecem baseado na centralidade de Cristo naquele lugar. Então, Jesus não depende de eu abrir a porta para que Ele venha habitar na minha vida, não. O seu chamado é irresistível, Ele em sua infinita misericórdia, nos alcançou. Ele não precisou muito desse convite, né? Então, a graça, ela se coloca aqui, Jesus coloca aqui dessa graça, para que Tomé ele não seja abandonado, né? Beleza, não creu, então sai fora. Não é assim que Jesus trata, né? Às vezes a gente trata assim as pessoas. Não vacilou aqui comigo, ó, tchau. Não deu certo aqui, não foi do jeito que eu queria. Tchau, benção. Vou mudar de igreja, vou excluir o meu irmão da minha vida, vou me separar. A gente é especialista nisso, né? Mas não é assim que Jesus faz. Então, se nós queremos ser como Jesus, como é que nós devemos agir, né? Tomé aqui é um grande exemplo de como nós agimos e como de como Jesus age com as nossas vidas, né? No sentido de que às vezes a gente está nesse lugar de dúvida, mas também é um exemplo de como nós devemos agir com pessoas que estão nesse lugar de dúvida. Entendeu? Então, o texto aqui corta dos dois lados, dois sentidos aqui, porque Jesus nos mostra como nós devemos agir aqui com o outro, em graça. Antes de sair apontando o dedão na cara, falando assim, tu é incrédulo, tu me abandonou, tu me traiu aqui, ó. Os caras falaram que eu tava, mas tu não acreditou. Tá vendo aqui? Mas agora sai fora, não quero mais tu aqui nesse meio, não. Não é assim que Jesus trata. Jesus se apresenta novamente e faz o quê? Qual a declaração que ele fala? A paz do Senhor esteja com vocês. A paz seja convosco. Ele traz paz novamente para aquele ambiente. Outrora havia um ambiente de luto, de encerramento de ciclos ali, quando as mulheres encontram o Messias, o túmulo do Messias ali vazio, né? E ele traz paz, traz tranquilidade para aquele momento. Em seguida, no medo, ele acalma esse medo, trazendo paz no meio de toda a situação. Agora, diante da dúvida tão barulhenta ali e ao mesmo tempo silenciosa de Tomé, ele traz paz também para ele e para aquelas relações ali que estavam vivendo esse momento de tensão. Então Cristo, ele volta ao encontro de quem duvida, por muitas vezes. Eu usei esse exemplo no domingo passado. Às vezes você conhece alguém que duvida da fé, que não acredita e tal. Tava conversando com o Israel aqui antes sobre o documentário do Raimundos, né, e tal. E você vê assim nas letras, na linguagem da galera, como os caras eram anticristo, assim, né? Tipo, de não só não gostar, mas de contra, assim. Não era o foco deles, mas o estilo, assim, você percebe. E aí, em outro momento, você tem um cara totalmente transformado, assim, você não reconhece a diferença, né? Do estilo de vida do Rodolfo, do antes para o agora, né? Então, a gente olha para diversos Rodolfos na nossa vida, assim, na esquina que a gente passa, quando um familiar grosseiro, sei lá, de alguma forma assim, que você olha assim e fala assim, esse aqui vai ser transformado. E a gente encontra essa dúvida, você fala assim, não, diante dessa dúvida a gente prefere afastar e falar assim, está decretado, esse daqui não tem mais chance para ele. Mas Jesus não, ele volta a esse lugar de reunião com o seu povo e trata essa relação com esse cara que estava duvidando. 8 dias depois, uma semana mais ou menos depois, Jesus aparece agora diante daqueles discípulos e agora Tomé está no meio também. Aquele Tomé que estava distante, os caras foram lá, não só para... Lembra que essas pessoas foram comissionadas pelo Senhor para ir e ser testemunhas também? Eles vão. E olha para quem é que eles estão sendo testemunha. Antes de ser testemunha para os outros que não conheciam, eles estão indo buscar o cara que não estava presente naquele lugar e que fazia parte deles ali, que era o Tomé, né? Eles já estabelecem esse diálogo com ele.
E aí eles são rejeitados, mas Cristo, em algum outro momento, vai e alcança. Então Jesus tinha aparecido para os discípulos, agora ele retorna, e isso só mostra que Cristo não trata a nossa dúvida assim com indiferença, né? Ele não olha para as nossas dificuldades e às vezes entender a grandiosidade do Senhor. Ele não olha assim e fala assim, não. Ele se coloca em uma posição de acolhimento antes de tudo. De nos acolher e de nos amparar em nossos dilemas, para que então ele possa nos libertar daquilo que nós precisamos ser libertos e nos transformar naquilo que nós precisamos ser transformados, né? Nos salvar de nós mesmos. Ele diz que ele volta ao mesmo lugar aqui, né? No mesmo contexto, e se coloca diante dele, mostrando que essa graça que ele está trazendo aqui é uma graça paciente. É aquela graça que você insiste com a pessoa, vai lá e se chateia e volta lá e pede perdão. E macho, eu tava até certo, mas a forma que eu falei, não, pede perdão e volta e se relaciona novamente e insiste. Isso vale para esse pastoreio mútuo da comunidade de fé, vale para o alcance de novas pessoas da mensagem do reino de Deus. Então, a graça aqui nesse primeiro ponto, nesse lugar aqui de Jesus voltar a esse ambiente para encontrar Tomé, reunido ali com as pessoas, mostra essa paciência do Senhor com os seus filhos. Então, Deus não desiste de nós assim, no meio do processo, por causa de qualquer besteira, né? Deus enxerga muito além das nossas limitações. Ele continua se revelando, insistindo, se aproximando, e em situações diversas nós vamos sendo alvejados pela graça do Senhor. Aquela semente vai sendo regada, que a gente às vezes nem acha que tem uma semente ali, mas tem, foi plantada lá não sei quando, e de repente ela nasce ali, aquele broto, e a gente começa a enxergar, coisa que Deus já enxergou faz tempo, né? Cristo, também em graça, ele se revela de uma forma pessoal e específica com Tomé aqui, né? No versículo 27, o que ele faz? Ele não só aparece e mostra, ele fala assim, vem, me toca aqui, toca minhas feridas aqui. Ele percebe aqui, se tu estava com dúvida do que os outros estão falando, tá aqui, eu. Individualmente, ele se relaciona ali com Tomé, no sentido de provar que era ele mesmo, né? De mostrar, de anunciar essa ressurreição para aquele discípulo que era amado pelo Senhor. Então ele não dá uma resposta genérica. É isso, pronto, acabou, se vira aí para o que tu vai crer, não. Ao mesmo tempo que é uma mensagem que é trazida para todos que estão naquele ambiente, imagina, aquelas pessoas estão enxergando Jesus, tratando a dúvida de Tomé. É só Tomé que está aprendendo aqui? É só Tomé que está sendo alcançado por essa graça do Senhor? Não. As pessoas que estão ao redor também estão sendo transformadas através disso. Então, Jesus ele não traz essa resposta genérica, fraca, superficial, não. Ele vai direto ao ponto da dúvida de Tomé. Se Tomé em algum momento fala assim, não, se acontecer isso, aquelas provas que a gente faz, né? Se cair um raio 2 vezes nessa esquina aqui, é Deus que está falando, né? Aí, imagina que Deus vai lá e faz um raio. Aí você fala, não era bem assim, né? É exatamente, praticamente isso aqui que Jesus está fazendo. Está mostrando exatamente como Tomé imaginava que, por graça, Jesus se mostra, se revela dessa forma. Então, isso mostra o quê? Que Cristo conhece as nossas perguntas, entende que as nossas perguntas são reais, que a falta dessas respostas às vezes nos fazem sofrer. Então, Cristo entende isso, não foge, a relação de Cristo conosco não foge dessas respostas, pelo contrário, né? Ele não apenas oferece aqui essa evidência, mas ele se oferece. As marcas ali são as marcas da cruz que ele está oferecendo para Tomé. Não é qualquer marca. Ele não está falando assim, pega aqui no meu braço aqui que vai ver que eu estou vivo de verdade. Não, ele está mostrando as marcas da cruz, do sacrifício, do sofrimento. Ele está falando assim, eu entendo a tua dúvida, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu medo, eu entendo a tua desconfiança, mas agora aqui, sou eu que me entreguei no lugar de vocês. Então Jesus se coloca ali e traz em evidência não apenas coisas físicas, mas uma mensagem que é anunciada através
daquelas marcas, né? Então a fé de Tomé aqui, ela não é construída apenas nos argumentos que Jesus está trazendo, né? Mas nesse encontro real que ele tem com Cristo crucificado e ressuscitado, né? É um encontro ali pessoal, específico que Jesus tem com Tomé. O terceiro ponto, Cristo confronta a dúvida e chama a fé. Ah, beleza, mas ele acolhe e tal e tudo mais. Isso significa que vem, fica como tu tá? Vem. Eu entendo, é o meu coitadinho aqui e tal. Não, não é assim que Cristo se relaciona conosco. Ele nos acolhe, ele nos entende, ele sabe das nossas dúvidas, ele sabe do tamanho, do peso que tem essas dúvidas nas nossas vidas muitas vezes. Mas Jesus confronta Tomé aqui. A realidade é que no versículo 27 ele fala: pare de duvidar e creia. Há um confronto aqui para a vida de Tomé. Beleza, eu te entendo. Tudo isso daqui foi primeiro, acolhimento e tal, tudo mais. Beleza, mas agora estamos aqui. Show, acredita? Estamos juntos. Agora, meu filho, você tem que tirar a vergonha na cara e parar de duvidar e crer. Você precisa mudar a forma que você está se relacionando. Seus irmãos estão testemunhando aqui. Havia uma mensagem, havia toda uma preparação que veio antes aqui. Então seus irmãos vêm testemunho, você está viajando aí, né? Então, Jesus não apenas acolhe, mas ele confronta. Então a graça aqui, ela não se mostra só permissiva, né? Ela não deixa a pessoa parada, na dúvida, ali, solta. Mas chega um momento que o encontro ele exige uma resposta. A ação de Deus nas nossas vidas gera algum tipo de resposta. Nós fazemos não porque nós fazemos para conquistar ou para obrigar Deus a fazer algo pelas nossas vidas. Tem um exemplo grande assim que a gente tem com relação ao jejum, né? A gente às vezes jejum esperando o quê? Não, vou jejuar para que Deus faça isso. Vou jejuar para que Deus cure aquela pessoa. Vou jejuar para que... O jejum é uma resposta para Deus falando assim, ó: Deus, há um lugar que eu não consigo chegar. Eu posso estar, eu posso ajudar financeiramente, eu posso me dedicar ali com serviço, com tempo, àquela pessoa. Mas só quem pode curar é o Senhor. Então o meu jejum está falando o quê? Eu dependo de Ti. O meu jejum está fazendo o quê? Está demonstrando o quê? É a Tua graça que me basta ali. Nada do que eu possa gerar ou produzir vai alcançar a necessidade real daquela pessoa. Por mais que eu ame e tente de todas as formas, eu nunca vou conseguir alcançar isso. Então, essa resposta que a gente dá, ela é fruto não das nossas boas intenções, mas da graça do Senhor que nos alcançou. Ele nos acolheu, Ele nos chamou, Ele nos mostrou as suas marcas, e então a gente responde. Esse é um movimento natural que a fé gera nas nossas vidas, né? Então, Tomé foi até onde pôde com as suas perguntas, né? Então agora aqui, diante de Jesus, ele é chamado a confiar. Beleza, tu perguntou, pai, e tudo mais, agora precisa confiar. Então a fé, ela não elimina todas as nossas dúvidas, às vezes algumas dúvidas vão permanecer. E aí, beleza, a gente enxerga o amor de Deus, a graça de Deus, quando as nossas dúvidas são solucionadas, eles são respondidas. Mas e quando não são? Quando a gente chega num lugar em que simplesmente a gente parece não ter resposta. Às vezes não ter resposta é uma resposta. Então a gente é levado a confiar também nessas situações. Entendeu? Então a nossa resposta em fé para a graça do Senhor, ela precisa ser coerente nesse sentido também. Tanto quando há uma resposta de Deus para as nossas dúvidas, quando não há. Então ela nos leva, esse encontro, a graça do Senhor nos leva a confiar mesmo quando nós não temos todas as respostas. Quarto, vou correr, certo? Vai dar certo. Cristo conduz a confissão e a adoração. Veja, ele acolhe, ele recebe, ele percebe todas, ele escuta as dores, ele confronta para que haja essa transformação, né? Ele tem esse encontro específico, pessoal ali com Tomé. Mas ele também no versículo 8, a gente vai ver qual que é a declaração de resposta de Tomé. Senhor meu e Deus meu.
Há uma declaração aqui de adoração ao Senhor. Depois de tudo isso, qual que é a resposta natural de quem é filho de Deus? É uma resposta em adoração, em louvor ao Senhor. Toda a graça que Cristo demonstra aqui nesse texto nos conduz a essa confissão de quem Ele é, de quem nós somos, e a adoração a esse Deus que nos ama e nos redimiu dos nossos pecados. Então essa é uma declaração profunda, não é simples. Deus meu, Ele está se declarando ali como alguém pequeno, alguém que se submete ao senhorio de Cristo, que percebe que Jesus é o seu Senhor, que governa a sua vida, e aquilo ali vai mudar a vida dele para sempre. Da mesma forma que lá no primeiro encontro há uma transformação de vida nos discípulos que estavam naquele lugar, agora Tomé também recebe essa mudança. A resposta dele é adoração. Tomé não apenas acredita que Cristo agora está vivo, não é só uma questão agora de Cristo estar vivo, mas é uma questão de reconhecer quem Jesus é. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre a minha vida. É Ele que governa, é Ele que sustenta, é Ele que providencia, é Ele quem guia. Ele agora é o centro da minha vida. Então antes havia essa dúvida que exigia provas. Eu quero ver acontecer, se não acontecer eu vou, sei lá o que eu vou fazer. Mas agora não. Agora essa dúvida ela é transformada em adoração. Porque mesmo quando as dúvidas ainda continuam ali, a adoração precisa se sobrepor a isso. Isso revela o objetivo dessa graça aqui. Não apenas resolver nossas questões, não apenas nos deixar, pronto, agora eu sou uma pessoa bem zen, uma pessoa que não tem problema, uma pessoa que não tem dúvidas. Não. Provavelmente Tomé tinha muitas outras dúvidas, tinha muitos outros questionamentos que ele foi resolvendo ali, talvez ao decorrer da caminhada. Mas a graça aqui não tem como objetivo resolver todas as questões, mas nos levar a reconhecer a identidade de Cristo. A dúvida principal que era aqui, qual que era o grande problema? Ele não estava acreditando no testemunho dos seus irmãos a respeito de quem era Jesus. Porque acreditar que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus estava vivo, era acreditar na verdadeira identidade do Senhor. Ele era Deus. A morte não podia o vencer. Ele era Deus. Então agora ele reconhece. Agora a graça consegue alcançar ali de verdade seu objetivo, né? O encontro de Jesus não termina apenas em informação. Da mesma forma que a dúvida de Tomé não era apenas uma questão intelectual. Então o encontro não termina apenas em informação, mas numa rendição completa de Tomé ali ao seu Senhor e com certeza das outras pessoas que estavam ali com ele, né? Quinto e último, gente. Vai dar certo, 11 horas. Vou terminar no horário. Tô parecendo que você tá cantando pedra de bingo, né? Eu assim, direto, tá até terminando, tem gente armada, tá? É meta pessoal aí, cara. Deus sabe que eu luto com esses esboços aqui. Quinto e último, para quem está anotando aí, facilita, né? Cristo amplia essa perspectiva da fé deles aqui, né? Amplia a fé deles aqui para além do que se pode ver. Qual que é o resultado final aqui? Alguém não estava conseguindo ver, por isso não podia crer. Agora a gente tem alguém que mesmo não vendo, é capaz de crer, né? O versículo 29 traz essa declaração, que felizes os que não viram e creram. Então, há aqui uma ampliação. Beleza, vamos resolver esse problema aqui, mas olha aqui, ó, teve gente que nem viu e creu. Entendeu? E vocês estão se perdendo aqui com o que vocês estão vendo, estão tendo um testemunho tão próximo. Jesus olha aqui para além de Tomé. Aqui deixa claro que esse ensino, essas verdades aqui não é apenas um tratamento individual, apenas para aquela realidade, naquele momento, para aquele encontro, mas que rompe todas as barreiras do tempo aí, se espalha na vida de tantos cristãos que leram essa passagem bíblica aqui do Evangelho segundo João e foram confrontados e foram agraciados por essa mensagem do Senhor. Jesus alcançou todas essas pessoas e eu espero que nos alcance nessa manhã também, para que nós possamos também ampliar essa visão a respeito da nossa fé.
A fé cristã ela não se baseia apenas em ver fisicamente as coisas, mas em confiar no testemunho apostólico. Isso inclui a gente, né? Nós não vimos Jesus como Tomé viu, mas nós temos a mesma realidade, Cristo vivo e revelado em sua palavra. Nós precisamos crer nisso, Cristo vivo e revelado em sua palavra. A fé verdadeira que ela não depende das condições ideais, ela se apoia na revelação de Deus para as nossas vidas. Eu acredito não, tem muita gente que estuda a Bíblia de cabo a rabo, assim, né? E não tem ali um encontro com Jesus. E às vezes você tem pessoas que são tão simples, às vezes não foram alfabetizadas, às vezes. Tem um documentário que é muito lindo, eu esqueci o nome do documentário, qualquer dia eu vou organizar pra gente assistir junto, que fala sobre o evangelho, assim, no sertão, né, de igrejas, assim, em lugares bem difíceis, no sertão do Nordeste, e tem um cara que aparece muito falando, assim, testemunhando, que ele fala que o sonho dele era conseguir ler a Bíblia, e ele não consegue, não sabe ler e tal, então ele depende que outras pessoas leiam para ele, ministrem, ensinem para ele, né? Mas esse cara crê firmemente. Então, às vezes as dificuldades são imensas, mas a revelação da palavra de Deus chegando nas nossas vidas, ela consegue transformar as nossas vidas e vai muito além da nossa capacidade intelectual, né? Vamos dizer assim, mas nos alcança de forma grandiosa, mesmo sem muitas vezes ter as condições ideais para que isso aconteça. Então, a dúvida de Tomé aqui não foi o fim da história dele, foi o caminho para um encontro mais profundo. Da mesma forma que as nossas dúvidas não podem ser o fim da nossa jornada de fé, das relações que nós estabelecemos com os nossos irmãos, com o nosso Senhor Jesus, que nos alcançou. Pelo contrário, nós encontramos esse Cristo vivo e Ele nos transformou. E Ele transformou essa fé em algo bem mais sólido, que pode resistir às dúvidas que surgem no caminho. Tomé começou aqui exigindo provas, terminou rendido em adoração. O que fez essa diferença, né? Não foi uma explicação bem detalhada. Jesus não traz aqui um detalhamento aqui, uma aula aqui teológica bem técnica aqui para Tomé, para dizer, não, essa marca aqui foi daquele soldado com tal lâmina e tal. Não, né? Ele não faz isso. Ele mostra suas marcas, é um encontro real, simples, mas real. Então, isso fez toda a diferença na vida de Tomé. Então, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, uma vez a gente fez um momento desse aqui no encontro de casais, que teve quase todos, se não todos, os casais aqui da igreja. E a gente foi falando assim, em que momento da sua vida, contando como foi a sua experiência de fé assim, inicial, né, com o Senhor. E algumas pessoas falavam assim, não teve um momento assim específico, mas foi uma caminhada. Outras pessoas falavam assim, não, foi tal dia e tal hora, isso aconteceu e desde lá não sou mais o mesmo. E você vê as diferenças que essa relação de cada um com a fé em Cristo Jesus. Mas de alguma forma pessoal, individual, Cristo encontrou a cada um de nós. Então, esse encontro real nas nossas vidas fez todo sentido para mim. Para mim, na minha vida, se eu tinha, 12 anos, 10 anos, eu lembro como se fosse hoje. O pastor brilhava assim como se fosse um anjo na minha frente. Falando assim, quem quer aceitar Jesus vem à frente. Eu falava, nada fazia muito sentido para mim ali, mas eu sabia que eu tinha que ir ali à frente. Algo me chamava. Eu não tinha muito conhecimento a respeito da fé e tal, não. Mas aquela mensagem me alcançou. Então eu acho que cada um de nós temos essa experiência graciosa do Senhor das nossas vidas. Tomé teve a dele aqui, né? Teve uma experiência única aqui com o Senhor. Então, nós, após essa experiência, temos uma missão. Nós não podemos olhar para esse texto e permanecer como nós sempre estivemos. Se Cristo nos encontra nessa dúvida, nos transforma, né? De alguma forma nós precisamos responder isso em fé, em prática. Então, nós somos chamados, primeiro, para trazer essas dúvidas para perto de Jesus. Eu falei lá no início, as dúvidas às vezes tendem a nos afastar
quando a gente peca, a gente duvida se a gente é salvo de verdade. Quando a gente falha, quando a gente cai naquela mesma dificuldade, de novo, vacilei com o irmão, vacilei com o Senhor, aquele texto que a Isa leu no início, né? Contra ti, Senhor, eu pequei, somente contra ti. Essa percepção diante de Deus fala assim, não, eu não posso ficar diante de ti, Senhor, como se fosse possível isso, né? E aí às vezes a gente tenta o quê? Correr, se afastar, como alguém que olha para uma luz bem forte assim, não consegue olhar e sai. Só que o nosso movimento não pode ser assim. Quando nós encontramos Cristo, essa luz nos derruba do cavalo, como derrubou Paulo, né? Derruba ali no meio do caminho. Mas ela pode nos cegar às vezes, né? Pode causar mudanças assim drásticas nas nossas vidas. Mas ela faz todo sentido após isso. Então, diante das nossas dúvidas, se achega a Jesus. Eu posso falar aqui, dar 1000 conselhos e tudo mais. Aquelas pessoas aconselharam e cercaram Tomé ali, né? Dos seus argumentos, do seu testemunho. Mas apenas o encontro pessoal de Tomé com Jesus fez ele mudar de ideia. Então, eu posso falar aqui 1000 coisas, mas se relacione com o Senhor. A sua palavra está à disposição de vocês. Está à disposição da gente, né? Então, diante dessas dúvidas, não se esconda, não trate elas como se fosse besteira, não. Talvez essas dúvidas vão nos levar a lugares mais maduros da nossa fé. Talvez essas dúvidas encontrando Jesus, esse Jesus vivo nas nossas vidas, a gente fazendo esse encontro especial, né? Jesus vai nos ajudar até ajudar outras pessoas através disso. Então a nossa igreja ela precisa ser um lugar seguro para essas dúvidas, para essas perguntas que são feitas, para que elas possam ser acolhidas. Às vezes não são respondidas da maneira que deveriam ser, às vezes por imaturidade da gente mesmo, às vezes porque a resposta é dura mesmo, não é o que a pessoa espera, mas que nós possamos ser um lugar de acolhimento para essas dúvidas, para as pessoas que chegam aqui atordoadas, sem saber se crê, se não crê, e aqui às vezes encontram um sentido na forma, na maneira com que a gente vive, porque nós em algum momento encontramos Cristo nas nossas dúvidas. Permaneça na comunhão, mesmo em tempo de crise. Às vezes a crise ataca assim que é complicado. Mas não se afaste da igreja. Quando eu falo da igreja, não é da instituição, do culto simplesmente. Mas não se afaste da vida da igreja. Não se afaste dos irmãos. Quando estiver lutando com a fé, não tome essa atitude. É exatamente o contrário que nós devemos fazer. Nós precisamos estar mais presentes para que comunitariamente nós possamos cuidar uns dos outros, especialmente nesses momentos de mais fragilidade. É nos momentos mais frágeis da nossa vida que a gente precisa estar um com os outros. Às vezes a gente está se coçando ali, meu Deus, eu quero pecar hoje, eu quero chutar o pau da barraca. E aí às vezes você não tem coragem de abrir o coração com o irmão, né? Mas corre, fala assim, ei fulano, eu tô indo na tua casa, vem ficar só, fazer besteira. Então vem ficar aí contigo aí, vamos conversar, trocar ideia, fazer uma chamada de vídeo aqui e tal, tudo mais. Porque a crise tá braba aqui, mas eu sei que eu vou encontrar refúgio na comunidade. E terceiro e último, dê esse passo de fé mesmo sem ter tudo resolvido. Às vezes a gente quer resolver, tá bem resolvidinho na nossa vida, aquela pessoa perfeitinha que posta as coisas na rede social assim, fala assim, eu desejo a vida daquela pessoa, né? Tá tudo bem encaixadinho e tal. A gente às vezes espera ser essa pessoa e nunca a gente vai ser. Nunca a gente vai estar tão bem resolvido assim, né? Para que a gente possa oferecer resposta para as pessoas também. Então, nós somos curados, nós somos recebidos, mas nós também somos enviados. Nós precisamos entender isso como igreja. Então, aquele amigo que chega e conta algo sobre a vida dele, ele está encontrando em ti esse acolhimento, você tem uma responsabilidade com aquela pessoa, de anunciar aquele mesmo Cristo que te acolheu e te ajudou nessas resoluções aí, problemáticas da sua vida, dessa sua jornada de fé, dessa sua jornada até com você mesmo, né? De alguma forma. Então você não precisa ter todas as respostas, mas às vezes estar presente, estar junto, já é uma resposta suficiente. Então, obedeça, escolha confiar em Jesus, escolha obedecer ao Senhor, escolha ir, escolha fazer, escolha testemunhar a respeito desse encontro que você teve com o seu Senhor.
para que nós possamos chegar como igreja e falar assim: nós vivemos pela fé de verdade, não dependendo da nossa compreensão lógica e moralista da fé, não. Nós conseguimos encontrar as outras pessoas, sentar à mesa, escutar as suas dores, escutar as suas dúvidas, e às vezes mesmo sem saber responder, a gente consegue estar ali mesmo chorando junto e orando a Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos guie, para que Ele nos mostre o que fazer, ou quem mais maduro pode nos ajudar. Amém? Vamos orar, eu quero que você ore comigo, entregando as suas dúvidas, entregando essas resistências que muitas vezes a gente tem uns com os outros, né? Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós esperamos encontrar em Ti essa ajuda, Senhor, porque nós sabemos que dia após dia nós falhamos, dia após dia nós voltamos a, de alguma forma, desapontar ao Senhor, desapontar a nossa comunidade, nossos irmãos, nossos familiares, desapontar no sentido de que nós olhamos para as suas dores e a gente acha que porque nós não estamos bem resolvidos, a gente não pode ajudar, achando que é em nós mesmos que nós podemos encontrar a solução para esses problemas. Não, Senhor, é em Ti que nós queremos estar dependentes e confiantes, Pai. Nos ajuda nesse sentido, Pai, para que nós possamos encontrar em Ti essa confiança que supera o medo, que supera o luto, que supera as dúvidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos reencontrar em Ti, Pai, para que então nós possamos, como igreja, acolher outras pessoas em nosso meio, que foram atraídos pela Tua graça, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós não somos capazes, nós somos limitados, Senhor, mas nós acreditamos que aquele que nos envia é também aquele que nos prepara, Senhor. E o nosso preparo, Senhor, nos leva a esse lugar de dependência do Senhor. Nós nunca vamos ser perfeitos o suficientes, mas o Senhor o é. Mas o Senhor o fez. O Senhor obedeceu naquilo que nós não conseguimos ainda obedecer às vezes. Mas nós esperamos em Ti, Senhor, esse amparo, esse refúgio, Senhor, para que nós possamos levar a outras pessoas, Senhor, essa mensagem de fé, de confiança, de esperança, Senhor, e de acolhimento no nome de Jesus. Que a Tua graça, Senhor, possa nos confrontar nessa manhã, Pai. Que durante essa semana eu oro para que o Teu Espírito Santo não nos deixe em paz, no sentido de que nós não esqueçamos dessa mensagem, Pai. Que nós possamos nos reavaliar, que nós possamos examinar cada detalhe, cada relação, cada dilema que a gente tem enfrentado, cada dúvida, Senhor, que a gente possa estar mastigando, Senhor, remoendo essas coisas, para que em Ti nós possamos encontrar essa solução. No nome de Jesus, Senhor, nós queremos glorificar a Ti, Senhor, por essa manhã. Queremos Te glorificar pela Tua palavra, que nos alcança, nos fortalece, nos renova, nos restaura, que nos traz, Senhor, uma amplitude de fé que nós não podemos ver muitas vezes. Mas aqui está a nossa vida, diante de Ti, como Tua igreja. Nos usa, Senhor. Nós Te pedimos, nos deixa cooperar, Senhor, com a Tua missão. Nos deixa, Senhor, ser participantes dessa obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.